Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto numa teia super complexa de desmatamento, economias ilegais e conflito armado lá na Amazônia colombiana, exatamente uma década depois daqueles históricos acordos de paz com as Farc. É uma história impressionante e muitas vezes trágica sobre como a ausência do Estado acabou transformando uma promessa de paz numa verdadeira corrida desenfreada por terras. Para a gente entender o tamanho dessa crise, vamos estruturar essa análise em 5 pontos rapidinho. 1. A paz e a destruição. 2. A economia da coca. 3. Pecuária, grilagem e violência. 4. O avanço nas áreas protegidas. E, por fim, alternativas sustentáveis na floresta. Vamos lá. Então, capítulo 1, a paz e a destruição. Sabe aquele grande acordo de paz de 2016? Pois é, ele trouxe um paradoxo gigantesco. A desmobilização das Farc foi um marco, com certeza, mas aconteceu sem que o Estado ocupasse de verdade essas áreas. Isso acabou abrindo as portas meio que sem querer para que grupos dissidentes e outras facções tomassem conta dessas terras públicas. Aí a gente olha para as políticas de hoje. O presidente Gustavo Petro lançou o programa Paz Total, apostando alto na bioeconomia e no turismo sustentável para tentar substituir essas economias ilegais. Mas a realidade no chão é outra, sabe? O Estado simplesmente não conseguiu segurar o que a gente chama de arco do desmatamento, que é uma frente agrícola super agressiva rasgando departamentos importantes como Guaviare, Caquetá, Meta e Putumayo. E para vocês terem uma noção da escala da coisa, os dados de satélite do Map Biomas mostram um número absurdo. Quase 800 mil hectares de floresta nativa simplesmente sumiram entre 2015 e 2024. 800 mil é o desmatamento mais rápido dos últimos 40 anos por lá. A floresta está literalmente virando cinzas para abrir espaço para outras coisas. Mas para onde vai toda essa terra desmatada? A Fundação para a Conservação e o Desenvolvimento Sustentável foi investigar isso nessas áreas de maior pressão. E olha só que loucura, 80% desse território devastado vira pasto ilegal. Cerca de 15% vai para as plantações de coca e os outros 2% acabam virando aquelas estradinhas clandestinas de escoamento. O que nos leva direto para o nosso capítulo 2, a economia da coca. A gente vai ver como uma folha que é super tradicional na medicina andina acabou sendo sequestrada por uma rede global gigante e virou o grande motor financeiro de um mercado ilegal. A história aqui anda em círculos. Lá nos anos 80 e 90 rolou aquele boom imenso que atraiu muita gente buscando dinheiro rápido, tipo o Almes Rodrigues, que chegou em Guaviare em 95 para trabalhar como químico da coca. Depois, em 2002, no governo do Álvaro Uribe, teve uma repressão pesadíssima que forçou o pessoal a migrar para o gado. Só que o mais impressionante é que a coca voltou com tudo, crescendo uns 90% nesse arco do desmatamento entre 2019 e 2023. E os relatórios da ONU não mentem sobre esse retorno. Só para ter uma ideia, em 2023, só nos municípios do Arco do Desmatamento, a gente já tinha 13.500 hectares de coca. Se olhar a Amazônia colombiana como um todo, esse número explode para mais de 64 mil hectares. Tudo isso muito puxado, claro, pela alta demanda lá na Europa. Mas por que isso acontece? Bom, é puramente o desequilíbrio econômico. Pensa comigo. Um ciclo de comercialização ilegal de cocaína pode movimentar mais de 150 milhões de dólares. 150 milhões. Enquanto isso, todas as iniciativas de preservação juntas, como os créditos de carbono, geram mais ou menos 55 milhões por ano. A matemática financeira simplesmente não bate e acaba incentivando a destruição. E aí a gente entra no capítulo 3, pecuária, grilagem e violência. Porque, surpreendentemente, trocar a coca pelo gado não resolveu absolutamente nada do problema ecológico. A pecuária virou muito mais uma ferramenta de grilagem e demarcação de terra do que de produção de carne em si, operando ali numa zona cinzenta super perigosa. Só em Guaviare, a gente está falando de quase 500 mil de cabeças de gado. E claro, esse é um território ferozmente disputado. Grupos dissidentes, tipo o Estado-Maior Central e o Bloco Jorge Soares Bricênio, cobram uma taxa de extorsão que eles chamam de vacina, o imposto revolucionário. E o mais bizarro é que isso é cobrado abertamente nas balanças de pesagem de gado nas estradas, não importa de onde o animal venha. E, infelizmente, essa extorsão é mantida com muita violência. Um exemplo terrível que os relatórios trazem aconteceu agora, em janeiro, no município de El Retorno. 26 pessoas, incluindo 4 menores de idade, foram executadas. As autoridades apontam justamente para essas disputas de território entre facções como a causa desse massacre. O mais paradoxal dessa história toda é que a intervenção do Estado acabou piorando a crise. O programa do governo, que era para afastar as famílias da coca, fez com que 1/3 das 42 mil famílias beneficiadas investisse, adivinha, no gado.
Quase 80% do dinheiro foi para a pecuária. Isso causou um salto absurdo de 86% no tamanho do rebanho em poucos anos, forçando a justiça a exigir uma rastreabilidade rigorosa dessa produção até o final de 2025. Bom, avançando para o capítulo 4, o avanço nas áreas protegidas. Toda essa mistura caótica de gado, coca e grupos armados não fica contida num lugar só. Ela está vazando ativamente para dentro de terras e áreas indígenas que deveriam ser protegidas por lei. Várias facções, desde dissidentes e paramilitares até cartéis, estão literalmente invadindo terras vitais como as reservas no CAC e no CAC-Macu. E as denúncias são pesadas, elas vão muito além de desmatamento, relatando também o recrutamento forçado de menores e a exploração direta das comunidades locais indígenas e afrocolombianas. Para ilustrar bem a gravidade desse ponto, tem uma fala super importante do Rodrigo Botelho, presidente da FCS. Ele diz claramente que, conforme o agronegócio avança, as reservas indígenas começam a ser muito testadas na política e na justiça. Basicamente, a pressão para tirar as proteções legais dessas áreas é gigantesca. E o preço ambiental que a gente paga por isso? É catastrófico. A gente tem ali corredores ecológicos mapeados de mais de 196 mil hectares. É um encontro raríssimo de savana, Amazônia, Andes e escudo das Guianas. Sabe o que aconteceu? Quase 65% já estava degradado ou desmatado logo no início de 2025. É uma perda incalculável. Apesar de tudo isso, a gente chega no nosso capítulo 5. Alternativas sustentáveis na floresta, porque precisamos olhar para sementes de esperança, né? A saída pode estar na própria comunidade. E aqui volta a figura do Holmes Rodrigues, aquele ex-químico da Coca que hoje lidera uma transição sustentável super bacana lá em Guaviare. A estratégia de sobrevivência ali tem que ser incrivelmente pragmática. O Rodrigues, por exemplo, teve que primeiro negociar uma autorização dos grupos armados locais só para a galera poder trabalhar em paz. Depois, com a ajuda de um financiamento da Noruega, eles treinaram mais de 100 famílias para cultivar açaí e patauá nativos. É uma tentativa real de equilibrar conservação com a necessidade de botar comida na mesa. Essa visão do Rodrigues vai direto ao ponto principal de toda a nossa análise. Ele sempre lembra as famílias ali que a floresta não é inimiga do progresso. Ela tem o oxigênio, tem a água e tem o alimento. Se a gente derrubar tudo para colocar pasto, no fim das contas não vai sobrar absolutamente nada para produzir no futuro. Então, para amarrar toda essa nossa investigação, eu queria deixar uma provocação para vocês pensarem. Com as eleições se aproximando por lá, como é que a Colômbia pode conseguir equilibrar a sobrevivência econômica de milhares de famílias com a preservação de um dos ecossistemas mais essenciais do planeta? Eu quero muito saber a opinião de vocês, então desce aí e responde essa pergunta nos comentários, tá bem? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise profunda. E olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição deste vídeo. Aí, claro, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!